Olá, meu irmão e minha irmã, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal, na nossa reflexão da palavra. Que bom estarmos juntos aqui mais uma vez. Aproveite e se inscreva no nosso canal para que a gente aprofunde cada vez mais na palavra do Senhor. O evangelho de hoje, Mateus capítulo 13, versículos 54 até o 58, diz assim: Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: De onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: Um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres porque eles não tinham fé. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, hoje é dia de Santo Inácio de Loyola, esse santo tão querido, um santo aí de 1491, lá na Espanha. Bom, Santo Inácio foi militar e numa ocasião, então, ele machucou, quebrou a perna e ele teve que ficar hospitalizado. Então, neste tempo, uma grande providência de Deus, ele então resolveu estudar a vida de Jesus, a vida dos santos, ele se encantou com a vida de São Francisco de Assis e de tantos outros, e então ele se volta para Deus. Então ele resolve depois viver uma vida de eremita. Aí ele funda a Companhia de Jesus. Para quem não sabe, Companhia de Jesus são os jesuítas. O nosso querido Papa Francisco, ele é jesuíta também. Nós temos aí também os famosos exercícios espirituais de Santo Inácio, inacianos, e onde a gente aprende uma série de ensinamentos para a nossa vida, para o nosso discernimento. Tem algumas frases dele que eu gosto muito, vou citar duas para vocês. Encontrar a Deus em todas as coisas e ver que todas as coisas vêm do alto. E tem uma outra que diz: para aqueles que creem, nenhuma explicação é necessária. E para os que não creem, nenhuma explicação é possível. Lembrando um pouco o evangelho de hoje, que fala que Jesus chegou lá e eles não tinham fé, então ele não fez muitos milagres, Então, para quem não crê, nenhuma explicação é possível. Esse evangelho de hoje, evangelho sinótico, também encontramos esse trecho em Marcos capítulo 6, versículo de 1 a 6, e que as pessoas ficam ali perguntando: de onde vem tanta sabedoria? Não é ele, aquele que a gente conhece, o filho de Maria, andava entre nós, brincou com a gente, está conosco. Então nós temos essa coisa de achar, daí vem o ditado: santo de casa não faz milagre, Nós apostamos pouco naquilo ou naquele que nós conhecemos. Infelizmente, isso é algo que é comum do ser humano. Bom, Jesus ele não impõe a graça, ele não impõe para as pessoas, ele oferece. Abre quem quer, tem fé quem quer. Essa proposta maravilhosa e nós nos abrimos. É a liberdade humana. No versículo 58 fala: Jesus não fez ali muitos milagres porque eles não tinham fé. Precisa da nossa participação. É preciso que tenha nossa fé, assim como Jesus disse inúmeras vezes na palavra: a tua fé te salvou. Então, meu irmão e minha irmã, que a nossa fé possa ser essa força que realmente nos salve, nos cure, que exista essa fé, que nós queiramos e que nós mergulhemos na presença do Senhor. Sem essa fé, Jesus não vai fazer porque nós não nos abrimos. Nós consideramos as coisas de Deus, às vezes, comum demais. Já percebeu? Às vezes a gente fala assim: eu já conheço esse evangelho, já ouvi muitas vezes. Eu já conheço esse pregador, essa pregação que ele está fazendo e eu já ouvi muitas vezes. E aí a gente menospreza, a gente dá pouco valor e nos esquecemos que Jesus faz novas todas as coisas. Sempre ele tem algo novo para fazer na nossa vida. Sempre tem algo novo para nos ensinar. Nós precisamos nos encantar com a palavra de Deus cada vez mais e não nos acostumar com a palavra do Senhor. Isso eu já ouvi. Nós não podemos menosprezar aquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. Deus faz novas todas as coisas. Quando você reza o texto todos os dias, aquela oração repetitiva ela se torna nova. Quando você lê um versículo da Bíblia que você já leu muitas vezes, aquele versículo se torna um versículo novo na sua vida, porque Ele é o nosso Deus e a novidade de Deus não se esgota na nossa vida. E aí, o que acontece muitas vezes?
Nós não damos valor àquilo que está à nossa disposição, àquilo que Deus já está fazendo e ficamos procurando fora, procurando novidades, e muitas vezes acontece isso. Porque tem uma novena diferente, aí você já interrompe aquilo que você já estava fazendo e já busca uma coisa nova. Mas tem uma missa de um padre de tal cidade que lá é uma missa que tem muita graça e ele é muito bom, aí você já sai da sua comunidade, vai distante. Não que isso seja problema, não há problema nenhum em irmos em outras celebrações, mas nós ficamos procurando, porque tem um pregador tal em outro lugar e você vai atrás, tem uma pessoa que reza, que tem uma revelação diferente, aí a pessoa também vai atrás, porque tem uma imagem de Nossa Senhora que apareceu em tal cidade e que está jorrando sangue, que está jorrando lágrima, e a pessoa já vai atrás. E, infelizmente, ficamos nessa busca constante, pulando de galho em galho, vivendo uma inconstância na nossa fé, meu irmão e minha irmã. Não paramos em lugar nenhum, estamos sempre à busca, sendo o que Deus quer fazer na sua vida e Ele pode fazer aonde você está. A gente precisa então se abrir a tudo que Deus quer fazer nas nossas vidas e parar com essas inconstâncias na nossa fé. E muitas vezes, quando Jesus fala ali que um profeta não é bem aceito na sua casa, na sua região, seus amigos, e é difícil mesmo evangelizarmos dentro de casa. Por quê? Porque ali a gente precisa de um testemunho muito maior. As pessoas conhecem como nós somos, conhecem os nossos erros, estão ali quando nós xingamos, quando nós não estamos bem-humorados e depois vem a gente falando de Deus, mas fala, poxa, mas ele não estava brigando agora há pouco e agora está falando de Deus? E muitas vezes nós temos esse problema. Dentro da nossa própria casa, nos conhecem os nossos defeitos. Por isso, dentro de casa, precisamos vigiar muito mais, precisamos testemunhar muito mais para que as pessoas percebam em nós essa luz e não vejam apenas as coisas que a gente tem feito de errado na vida. Precisamos de um empenho dobrado dentro da nossa própria casa. Deus usa pessoas comuns, usa a mim e usa você para falarmos de Deus para as pessoas e que nós possamos então pedir que Jesus nos dê esses olhos, os olhos da fé, para que possamos enxergar além do pecado do irmão. Às vezes nós vemos um irmão pecador com problemas ali, aquela pessoa vai falar de Deus e você já olha apenas o defeito daquela pessoa e não aquilo que Deus pode fazer dentro da sua vida a partir da fala, da pregação daquela pessoa. Um coração fechado, um coração que não está disposto a ouvir a palavra de Deus, nem Jesus consegue fazer um milagre. Foi o que aconteceu. Lá ele fez poucos milagres porque eles não tinham fé. Um coração que não tem fé, uma vida que não quer aceitar a presença do Senhor, nem Jesus consegue fazer um milagre, meu irmão e minha irmã. Isso é muito sério. Vamos pedir a Deus, inspirados aí por essa palavra de hoje, inspirados também por Santo Inácio de Loyola, essa frase dele que diz: para aqueles que creem, nenhuma explicação é necessária. Para aqueles que não creem, nenhuma explicação é possível. Que o nosso coração se volte ao Senhor. Rezemos comigo. Senhor Jesus, te pedimos neste momento que o nosso coração se volte para Ti, que tenhamos fé, que possamos aceitar e experimentar a Tua presença a cada dia, experimentar a Tua novidade que o Senhor tem para fazer no nosso coração todos os dias. Nas pequenas coisas, nos lugares que a gente menos espera, Senhor, queremos encontrar a Tua presença. Dá-nos a graça de enxergarmos a Tua novidade, dá-nos, Senhor, a graça de enxergarmos o Senhor dia após dia na nossa vida e nos dê esse coração aberto e que tenhamos fé para que possamos acolher tudo o que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Tudo isso, Senhor, te pedimos em Teu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, e até a próxima.